Boa noite. Hoje a gente vai terminar a última parte das interrogative sentences, que são as question words, que eu disse na aula de interrogative sentences que iam ser tratadas mais para frente. E também, para a próxima atividade avaliativa, essa vai ser a última parte de gramática. Próxima aula vai ser sobre sentiments and feelings, que é os sentimentos, que é um vocabulário que está na apostila. E também para lembrar que nessa quinta-feira, como eu já tinha avisado, eu não vou conseguir fazer aula ao vivo. Então vai ter uma atividade para vocês preencherem no lugar da aula. A atividade vai ter prazo de uma semana, como se fosse uma aula ao vivo. E eu vou então aproveitar a atividade para fazer já, que nem eu fiz com as perguntas de vestibular de revisão, quando a gente teve antes a primeira prova. Eu vou fazer a revisão das matérias de gramática que já foram vistas até essa aula, referente só à matéria depois da prova, né? Porque como seria uma segunda avaliação. E aí, na próxima aula gravada, eu corrijo aquelas questões que eu vou deixar do. Na verdade, não, a gente deixa para corrigir na aula ao vivo. Na próxima aula, eu corrijo a atividade da apostila e a atividade de listening e reading, que eu vou deixar complementar de question words, e trato dos sentimentos. E aí, a gente também já está pronto para fazer mais uma avaliação sem estender muito a matéria, como vocês pediram. Se vocês acharem que dá para ter mais matéria, na próxima vez a gente pode deixar um pouco mais, tá? Então vamos começar com ela. Question words, palavras que significam perguntas em inglês. As question words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Elas são empregadas antes dos verbos auxiliares e dos verbos modais. Com a exceção do how, todas essas palavras começam com W e H, e por isso são chamadas também de WH words. Então vocês vão ver que a maioria delas é WH e só o how, que é um pouco diferente das demais, mas são muito tranquilas. São as perguntas que a gente mais está acostumado a ver quando se pensa em inglês, e quando elas tiverem esses pronomes interrogativos, provavelmente é uma pergunta. Elas são muito úteis, assim, para exercícios de interpretação de texto, porque sempre vão perguntar sobre o que estava escrito, o que você entendeu. Então, elas são as mais utilizadas para pergunta e tem que prestar atenção, porque diferente das perguntas das interrogative sentences, with answer yes or no, que a gente viu, ou que era mais fácil de responder porque era indirect, com sentences, essas coisas, essas vão necessitar que você dê uma resposta mais completa. Então, question words. Who, quando a gente está na função do sujeito, a gente quer saber do sujeito. Então, quer dizer quem. Who are you? Quem é você? Whom, quando é função de objeto. Quem? Whom did you call? Quem te ligou? Então, na primeira, eu quero saber quem é a pessoa, quem é o sujeito. Na segunda, eu quero saber quem ligou para o sujeito. Então, quem foi o objeto, quem fez a ligação. Whose, de quem. Whose pens and books are these? De quem são essas canetas desses livros? Why? Por quê? Why do you say that? Por que você diz isso? Which? Qual ou quais? Which do you want? Qual você quer? What? O que ou qual? What do you do? O que você faz? Where? Onde? Where is Jonas? Onde está Jonas? When? Quando? When do you arrive? Quando você chega? E how? Como? How are you? Como você está? Então, você pode ver que de todas essas, a única que não é uma WH question é o how. Então, ele tem um uso um pouco diferenciado das demais. Então, importante destacar que o how pode vir acompanhado de algumas palavras, como por exemplo, how old? Quantos anos? How old is he? Qual a idade dele? How many? Quantos? Quantas? How many cats do you have? Quantos gatos você tem? How much? Quantos também?
How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Então, o how many a gente usa geralmente para substantivos contáveis, que vocês podem visualizar. Então, quando eu falo quantos gatos você tem, você consegue ver os gatos e contar eles. Quando a gente fala de how much, é uma coisa meio que são substantivos incontáveis. Geralmente é referente a dinheiro. Você sabe o quanto dinheiro precisa, mas você não consegue visualizar. Eu não consigo visualizar R$ 2.000 em notas, por exemplo. Não é tão fácil. Seria um pouco. Por isso que eles entendem que isso são incontáveis. Então, how many para contáveis e how much para incontáveis. How long? Quanto tempo? How long will you take? Quanto tempo isso vai durar? How far? Quão longe? How far is the hotel from hospital? Quão longe está o hotel do hospital? Então, essas são os principais usos do how. So I did a list of question words and the meaning in English and the example only in English. I won't translate this time, so you can start to think in English and try to comprehend English. If you can, I already explained in Portuguese too, so it is for your training, and if you prefer this way, like I said in the last class, you can try to have the classes in English. So who asks for person or people when is that subject? So who is your English teacher? What asks for something? What is your favorite color? Where asks for place or position. Where is the cat? When asks for time. When is your birthday? Which asks about choice. Which sports do you like? Whose? Ask about ownership. Who is this pencil? Why? Asks for reason. Why are you late? Whom? Asks for person or people, object. Whom will you talk to? How? Asks for manner, condition, or quality. How is your father? How far? Asks for distance. How far is your house? How long? Asks for length, time, or space. How long does it take to bake a cake? How many? Asks for quantity, countable. How many birds are there on the tree? How much? Asks for quantity, uncountable. How much is this jacket? And last, how old? Asks for age. How old are you? The keyword of this class are some. Don't forget to send them for me. Agora eu vou fazer o exercício de listening. E então, só relembrando, essa próxima quinta vai ter dia 21 uma atividade para ser entregue até dia 27. Eu vou fazendo formas porque acho que fica mais fácil, porque todos vocês conseguirem entregar, então assim eu consigo ter o controle melhor e o pessoal do curso também. E eu vou também pedir para vocês, se vocês tiverem algum problema com as aulas, não conseguirem assistir por causa de trabalho ou faculdade, mas ainda querem continuar no curso, entre em contato comigo ou com a direção, porque dependendo do número de faltas que você tiver, como já foi dito, você vai ser retirado do curso. Isso vai acontecer com algumas pessoas, já aconteceu com algumas pessoas, como vocês devem ter percebido no Classroom de vocês. Então, eu vou abrir agora o listening. Aí, abriu. Directions. Complete each question with a question word and a verb. Some of these are contractions. Quando a gente diz contractions, é quando a gente fala it's, he, a gente escreve o what com a with e us. A gente está suprimindo o verbo junto com o pronome. Mas vocês podem, para esse exercício, tanto escrever inteiro ou fazer com a contraction. Então, vamos lá. Listening Lab, Exercise 10. Question words and verbs.
Complete each question with a question word and a verb. Some of these are contractions. 1. How's it going today? 2. Where are the answers? 3. When does the class begin? 4. What was the answer? 5. Why did he leave so early? 6. Who's the teacher? 7. Where's my classroom? 8. When were you born? 9. Who has a cell phone? 10. What's that? Então, vou tocar mais uma vez esse exercício. Listening Lab Exercise 10. Question words and verbs. Complete each question with a question word and a verb. Some of these are contractions. 1. How's it going today? 2. Where are the answers? 3. When does the class begin? 4. What was the answer? 5. Why did he leave so early? 6. Who's the teacher? 7. Where's my classroom? 8. When were you born? 9. Who has a cell phone? 10. What's that? Bom, então, esse foi o primeiro exercício. O próximo exercício eu vou ler para vocês, porque é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Bedroom. Questions and describe. Listen in the questions, write and answer them. Então, tem a figura, vocês vão responder, vocês vão ouvir perguntas baseadas nessas figuras. Eu quero que vocês escrevam uma pergunta que foi feita, que vai ter o listening, e depois respondam com base na figura, aonde as coisas estão, com que cor são. Vamos ouvir para vocês. Então, quero que vocês escrevam a pergunta e depois respondam a pergunta com base nessa figura. What is under the bed? Então, primeira pergunta, número 1. Number 1. What is under the bed? Mais uma vez. What is under the bed? Agora, second question. Where are the books? Novamente. Where are the books? 3. What is on the floor? What is on the floor? 4. When do you think it is daytime or nighttime? When do you think it is daytime or nighttime? 5. What color is the bed? Again. What color is the bed? 6. What color is the train? What color is the train?
7. What is on the bed? Again. What is on the bed? E a última. Where is the lamp? Where is the lamp? Então, eu quero que vocês escrevam novamente a pergunta e também respondam com base na figura. Então, próxima aula vai ser a atividade que vocês têm que entregar. Próxima aula gravada vai ser sentimentos e a correção dos exercícios de question words, tanto as da apostila quanto as essas extras que eu tô mandando de listening and reading. E na próxima aula, ao vivo, que é na outra quinta-feira, a gente vai sanar algumas dúvidas e discutir e falar inglês como a gente fez na nossa última aula. É isso, boa semana para todo mundo e até a próxima.